ler esse texto em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 2 até o versículo 4. Apenas 3 versículos. Os pais não vão subir agora não, tá bom? Os pais vão recepcionar as crianças depois, hein? Né? Ou melhor, as crianças vão recepcionar os pais lá no salão social. Então vamos, 2 Timóteo 4, 2 até o versículo 4. Vamos ler juntos? Você que está em casa também, acompanhe a leitura com fé e esperança para a nossa edificação. Todos juntos? Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Oremos. Pai querido, que o Senhor esteja nos iluminando e tocando na nossa vida, para que possamos entendê-la e praticá-la, que possamos, ó Deus, extrair desse texto lições que possam marcar a nossa vida hoje e para sempre, no nome de Jesus. Amém. Sem a primazia da pregação, nós não teremos uma igreja saudável. É de suma importância para a vida da igreja a pregação bíblica para a edificação da igreja, para que cada família, para que cada crente seja edificado na sua fé e no seu amor a Deus. E nós podemos ver que, segundo Hernandes Dias Lopes, a Bíblia é o livro inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos eleitos de Deus. A Bíblia é um livro odiado, a Bíblia é um livro rejeitado nas universidades, a Bíblia é um livro rejeitado também no Oriente Médio, a Bíblia é um livro rejeitado também pelo comunismo. Muitas vezes as Bíblias entraram na China escondidas pelos missionários, porque a Bíblia era um livro proibido. Mas a Bíblia é o farol de Deus na escuridão da história. A Bíblia é a bússola que orienta o navegante. A Bíblia é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é fogo que queima as heresias, é martelo que quebra os corações endurecidos. A palavra de Deus, meus irmãos, foi escrita, né, por homens inspirados pelo Espírito Santo, e essa palavra que nós temos escrita, ela deve ser pregada, deve ser proclamada para a edificação da igreja. Segundo o Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi pastor na Inglaterra e pregador na capela de Westminster durante 30 anos, ele diz o seguinte, que a mais urgente necessidade da igreja cristã da atualidade é a pregação autêntica, a pregação fiel, a pregação bíblica. Por isso, a pregação bíblica deve ter preeminência na vida da igreja por várias razões. Primeiro, porque é a marca da igreja verdadeira. Por isso, Paulo diz a Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra. Sem a palavra de Deus, afinal, não haveria igreja. A Bíblia diz o seguinte, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra de Deus é que edifica a igreja. O profeta Oséias chegou a dizer o seguinte, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, e porque você rejeitaste a lei de Deus, eu também te rejeitarei. Calvino diz que Deus governa a igreja por meio da sua palavra. O teólogo chamado Luiz Berkoff, ele diz que a fiel pregação da palavra de Deus é o grande meio para a manutenção da igreja e para habitá-la a ser a mãe dos fiéis. Não existe igreja verdadeira sem a pregação da palavra do Senhor. Deus não tem compromisso com as palavras dos homens, Deus tem compromisso com a sua palavra. Nós não podemos mercadejar a palavra, negociar a palavra, vender a palavra, distorcer a palavra. Nós devemos pregar a palavra.
Os pregadores não são chamados para pregar as palavras dos homens, as filosofias do mundo, os sonhos, as visões e também as revelações estranhas dos profetas modernos, mas nós somos chamados a pregarmos a infalível e poderosa palavra de Deus, a palavra de Deus que tem que ser pregada. Prega a palavra de Deus tem que ser pregada. Mas vejam bem que, em segundo lugar, a palavra de Deus é o meio de Deus salvar os eleitos. Como é que Deus vai alcançar os corações? Pela pregação da palavra. A Bíblia diz: aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Deus vai alcançar os seus por meio da pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Deus tem que ser proclamada, tem que ser pregada. Por meio da palavra, Deus regenera a igreja, gera fé, purifica, santifica. O Senhor Jesus fez uma oração sacerdotal dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade, e a tua palavra é a verdade. Deus santifica o crente, Deus santifica a igreja por meio da palavra, da sua palavra. Uma igreja pode existir sem prédios, sem liturgias, até sem credo, porém não pode existir sem a pregação da palavra. O evangelho é o meio pelo qual Deus lhes comunica a fé salvadora. De fato, é o único meio que Deus emprega para esse fim. Por isso, Deus disse para o apóstolo Paulo, quando ele estava plantando a igreja em Corinto, e Paulo sofreu uma oposição contra a fé, uma oposição muito grande dos judeus, e ele diz o seguinte, bateu a poeira dos pés, diz: sobre a vossa cabeça, o vosso sangue é o dele, estou limpo. E aí Paulo, durante a noite, pensando em sair daquela cidade por causa da oposição judaica, o Senhor disse para Paulo: fala e não te cales, ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. E Paulo ficou ali em Corinto 1 ano e 6 meses, 18 meses pregando a palavra do Senhor. Fala e não te cales. Deus vai alcançar os seus por meio da palavra dele, da palavra pregada, da palavra proclamada. Deus vai chamar os eleitos de Deus pela pregação da palavra de Deus. Como é que eu sei que uma pessoa é uma pessoa eleita de Deus? Se essa pessoa responde à pregação da palavra de Deus, se ela crê naquilo que está sendo anunciado, se ela responde em fé, em arrependimento à pregação da palavra, porque o Senhor Jesus disse: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas, meus queridos irmãos, nós podemos ver ainda que a pregação da palavra é o meio de confrontar a transgressão e corrigir o erro. Paulo disse aqui a Timóteo: prega, corrija, repreenda, encoraje com paciência. Na outra versão fala assim, com longanimidade. O que é a longanimidade? Longanimidade é a paciência para suportar afrontas. E Timóteo estava em Éfeso plantando e dando continuidade à plantação desta igreja, que Paulo havia plantado a igreja em Éfeso, mas muitos falsos mestres estavam adentrando a igreja. Ele diz: olha, corrija, repreenda com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos, de fábulas, de historinhas. Em outras palavras, as pessoas rejeitarão o verdadeiro ensino, correrão atrás de novidades e abraçarão as fábulas, os mitos. E por esta razão, meus irmãos, quando o ensino se desvia da Bíblia, o pastor confronta, corrige, encoraja e instrui com gentileza e paciência e firmeza. Nós devemos ter firmeza nas Escrituras. A palavra de Deus é quem confronta e muda a nossa vida, e muda o nosso coração, que corrige o erro. Por isso a pregação tem que ser
bíblica, porque a palavra de Deus é martelo para esmiuçar a penha, para tocar profundamente nos corações. A palavra de Deus é viva e eficaz para confrontar o erro e para também corrigir os corações que estão se desviando dos caminhos do Senhor. É a palavra de Deus. Mas, finalmente, meus irmãos, aplicações para a nossa vida. Veja que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Ela é que edifica a igreja, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é viva e eficaz. Como viveremos? Pregando com fidelidade a palavra de Deus. Tertuliano chegou a dizer o seguinte: são igrejas verdadeiras aquelas que se apegam àquilo que receberam dos apóstolos. A igreja, em Atos, capítulo 2, verso 42, o texto diz que esses irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos era a doutrina de Cristo. Nós devemos pregar com fidelidade a palavra de Deus. Nós não podemos seguir os ventos de doutrinas e doutrinas de vento. A palavra de Deus tem que ser obedecida, seguida. E Paulo chegou a dizer o seguinte aos Efésios: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Nós não podemos seguir ventos de doutrina. Ao longo da história, meus irmãos, houve muitos desvios da verdade. Por exemplo, oração pelos mortos. A igreja, na época medieval, estava orando pelos mortos. E a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso, juízo. Nós não podemos orar pelos mortos. E também a igreja estava ensinando a veneração dos santos falecidos, adorando os santos, aqueles irmãos que foram notáveis no passado, eles começavam a adorar os santos. Outros estavam também adorando a Maria como corredentora de Deus e mãe de Deus, colocando Maria como se fosse ligada também à quarta pessoa, né, no conselho da Trindade. E aqui nós podemos perceber que Maria não é corredentora, que Maria não pode rogar por nós pecadores, que Maria não morreu na cruz do Calvário, que Maria não pode, né, atender a um pedido de um cristão, porque só Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Também inventaram a doutrina do purgatório. Não é apenas o caminho estreito e o caminho largo, o caminho do céu, o caminho do inferno. Também colocaram um terceiro caminho, o purgatório. E a pessoa, então, morria e ia para o purgatório. Então, a igreja fazia a missa do 7º dia, a missa de 30 dias, invocando a Deus para que possa remir e purificar esta alma que está sofrendo no purgatório, para que ela possa sair do purgatório e ir para o céu. Agora, se existe purgatório, e se existisse purgatório, para que Jesus morreu na cruz? Jesus morreu na cruz foi para nos purgar de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz que existem apenas 2 caminhos, o caminho do céu e o caminho do inferno. Não existe purgatório. E então, a igreja chegou na decisão em 1229, que a Bíblia foi proibida de ser lida na igreja. Então, o padre começou a ler a Bíblia em latim, e de costas para o povo. E o povo não poderia ter acesso à Bíblia. E a reforma, então, protestante do século XVI trouxe a Bíblia para dentro da igreja novamente. E só a Escritura, só a Bíblia é a palavra de Deus para edificação da igreja, pregando com fidelidade a palavra de Deus. Como viveremos? Em segundo lugar, confiando na eficácia da palavra de Deus. Porque ela conduz o pecador a Cristo. Ela edifica, ela corrige, ela repreende, ela santifica a igreja. E o Senhor disse pela boca do profeta Isaías que a palavra dele não voltará para ele vazia, mas cumprirá o que lhe apraz.
A palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Nós não precisamos inventar a roda. Nós não precisamos abraçar mitos e fábulas. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A palavra de Deus não precisa ser atualizada. É a nossa vida que precisa ser atualizada pela palavra do Senhor. E além do mais, nós não podemos acrescentar nada à Bíblia. Porque se nós acrescentarmos alguma coisa à Bíblia, os flagelos do juízo de Deus também serão acrescentados à nossa conta. E se alguém tirar qualquer coisa da Bíblia, Deus lhe tirará também a parte da árvore da vida e do paraíso de Deus. Nós não podemos nem acrescentar e nem tirar nada à Bíblia, porque a Bíblia está completa. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Na Bíblia nós temos 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, e nós não podemos acrescentar mais nada. Mesmo se um anjo descer aqui nesta manhã de escola bíblica dominical, trazendo uma outra revelação, a Bíblia diz, seja anátema. Nós não podemos acrescentar nada à palavra de Deus. Confiando na eficácia da palavra de Deus para transformar vidas, ela é suficiente, ela é plena, ela é cabal, ela edifica a igreja, ela nos santifica e ela conduz o pecador aos pés do Redentor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. O pastor Rui vai fazer essa oração e que nós possamos aprofundar mais nesse tema das nossas classes, para a nossa edificação. Você que está em casa também, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, que você possa ter apego à palavra do Senhor, e nosso desejo que Deus abençoe. E convidamos a você para que